Bom dia, bom dia. Mais um dia que nós estamos aqui virtualmente. Tô com muita saudade de vocês, viu? Nunca imaginei que eu ia ter saudade de vocês. Não, mentira. É seguinte, vamos continuar aquela aula que a gente teve com relação a preparo inicial do solo, certo? É, Nós vamos falar aqui dos métodos que geralmente são utilizados, os métodos mais comuns que são utilizados justamente para fazer a limpeza da área, certo? Então vamos. Bom, seguinte, nós temos aqui, né, o processo manual, o processo químico e o processo mecânico, né, que eu mostrei para vocês. Eu já mostrei de algumas maneiras, mas nós vamos entrar com mais detalhes agora. Então, assim, nós temos o processo inicial, né, que é o preparo inicial que eu estou falando, é quando a gente vai fazer o desmatamento da área. Existe ainda, gente, o juquireiro, a figura do juquireiro, né, que vocês sabem muito bem, já devem ter ouvido falar, aquela pessoa que vai lá, tá lá, o mato tá alto, vai lá manualmente, ele vai lá e corta a vegetação, né, tira aquela vegetação de maneira manual. Geralmente é encontrado que essa figura em áreas pequenas, né, em áreas em que você não tem acesso a tanto poder aquisitivo, você faz isso de forma manual, ou então onde o acesso é muito complexo, muito complicado, que você não consegue fazer essa limpeza da área sem que seja manualmente. Então, o método manual geralmente é utilizado em pequenas áreas, vegetação de capoeira, né, como eu já falei para vocês, retirada para aproveitamento secundário de tocos, remanescentes e tal, ou seja, pega esse material e vai aproveitar para alguma coisa, né? A vegetação de capoeira, tá aqui também já a definição, né? Então, assim, esse tipo, né, de desmatamento, de supressão, também pode ser utilizado na eliminação de culturas arbustivas, né? Árvores com diâmetro que seja menor do que 30 centímetros. Um diâmetro de 30 centímetros é um diâmetro considerável, né? Então, é mais complexo. Então, isso permite, né, vamos dizer, se você for usar machado, por exemplo, você vai ter um rendimento de pelo menos, você vai precisar de pelo menos 20 homens por dia. Se for na base da motosserra, aí você vai ter um rendimento aí de, um rendimento não, uma necessidade de no máximo 10 homens por dia, certo? Então, assim, comparativamente, né, se você hoje em dia ninguém utiliza mais machado para fazer esse tipo de serviço, geralmente é motosserra. Então, em áreas em que você vai utilizar o corte manual, né, ou através de motosserra, manual no sentido de ser um homem que vai fazer o corte direto desse material. Então, assim, a quantidade de pessoal a ser utilizada é bem menor. Quando você está trabalhando com motosserra, geralmente, né, isso em áreas que são conduzidas por empresas, você além do operador de motosserra, você tem a pessoa que vai fazendo o empilhamento, que vai, geralmente é um serviço que não se faz sozinho, porque acontece de, sei lá, ter algum acidente, e aí você tem uma pessoa que possa fazer o socorro. Então, geralmente as áreas de motosserra vão ser mais pessoas, porque justamente precisam de trabalhar em equipe, em dupla. É o que a gente chama de bandeirador, que faz a bandeira, que faz o motosserrista vai lá, corta a árvore, secciona ela em vários pedaços, e o cara vai lá e empilha bonitinho, caso se for para reaproveitar, para vender como lenha, para fazer carvão, essas coisas. Então, o motoqueiro corta e o embandeirador vai lá e forma aquela pilha, certo? Então, assim, no cuidado do desmatamento manual, principalmente é você ter EPIs, né? No caso do motosserrista, você vai ter alguns equipamentos, luva de raspa, calça, anti-corte, para que quando se pegar, por exemplo, a luva e não puxar e vai logo enroscar e aí vai travar a máquina, né? Então, esses equipamentos são essenciais para quem vai fazer o corte manual.
certo? O trabalhador tem que ser habilitado, não pode ser qualquer pessoa que vai lá, pega uma motosserra e vai utilizar. A motosserra tem todo um cuidado, toda uma técnica para você se usar. Você tem que saber quais são as travas que tem, o acelerador, como funciona, como é que você para. Então o equipamento é um equipamento que ele é muito perigoso. Então tem gente que opera motosserra aí de maneira, vamos dizer, aleatória e pode causar grandes problemas, principalmente para, vamos dizer, problema de decepar membros, essas coisas assim, enganchar na calça, cortar a calça, perder a perna, essas coisas assim. Então, principalmente para quem vai fazer ou tem essa, em fazenda, por exemplo, a pessoa vai lá, tem uma árvore, vai lá para fazer cerca, o cara vai lá, opera uma motosserra de qualquer jeito, ele pode estar sujeito a um grande acidente e até perder algum membro do corpo, certo? O método químico pode também ser feito a partir de produtos químicos, né, aplicando NaNO3, né, um furo nas árvores, faz uma broca e tal, então as árvores vão lá e elas vão morrer, né, elas vão cair, quebrar, apodrecer, e aí você faz o desmatamento. Só que o que acontece? É um processo que é um pouco mais caro e um pouco mais demorado também, né? E hoje em dia, com a questão ambiental, ela também pesa bastante com relação ao desmatamento químico, né? Assim, você pode também, tem alguns processos que, através até vamos dizer, de explosões, né? Dada a magnitude da árvore da vegetação que está lá, certo? Então você às vezes pode ser que tenha que utilizar até dinamite para explodir a árvore a área que você pretende limpar. Bom, chegando no mecanizado, né? Aí geralmente você vai fazer uso de tratores, né? Tratores que podem ser tratores de lâminas, certo? Estocadores, arietes, correntões, rolo-faca, entre outros dispositivos que vão provocar a limpeza da área, né? Vão fazer aquela quebra, vão fazer a retirada, vão fazer vamos dizer, a limpeza, a primeira limpeza que vai deixar o solo à mostra para você conseguir trabalhar. Hoje em dia existem algumas técnicas, né, que fazem o plantio aproveitando vamos dizer, os espaços que tem dentro da floresta, mas a agricultura convencional, normal, geralmente você vai precisar fazer a limpeza da área para poder executar as operações. Então assim, você tem os tratores de esteira, tratores que são mais robustos, né? Eu peguei uma foto aqui que tem duas crianças dentro do trator. Isso não é recomendável, logicamente, né? Mas um trator de esteira, né? As esteiras, né? Você tem lá, esse trator aqui tem uma lâmina, esse aqui são tratores que são utilizados para terraplanagem também, né? Então, esses tratores são mais robustos também com relação vamos dizer, a quantidade a cavalagem deles também são mais fortes, e aí você consegue fazer uma quebra da vegetação de uma maneira mais fácil, né? Lâminas, eu tentei colocar aqui eu não vou ter, eu vou deixar depois lá na descrição lá na sala de aula, eu vou colocar lá para vocês alguns vídeos também com relação a tratores de lâmina trabalhando em floresta. Aqui o link não está ativado, vocês não vão conseguir ver, então depois eu coloco para vocês lá também, né? Então aqui vocês verem um exemplo, né, de um trator de lâmina. Essa lâmina aqui ela faz o corte, né, praticamente o corte, e aqui ele já vai empurrando. Então ela corta por baixo e empurra por cima. Então é como se ela cortasse aqui e já tombasse a árvore, e aí já vai derrubando, né? Você vê que é um corte um pouco mais alto, né? Está deixando aqui a raiz, a parte do tronco aqui ainda está ficando uma parte dele.
Aí você tem também, outra coisa que eu vou deixar também são os rolo-faca, né? Que são já com limpeza um pouco mais, vamos dizer, uma vegetação que não seja tão é, 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 arbórea, mais arbustiva, né? E até em determinadas situações, onde você tem capim, por exemplo, esse rolo ele vai aproveitando a própria vegetação e vai deixando um material, né, próprio para, por exemplo, plantio direto. Você pode fazer através de rolo-faca, ele vai picotando aquela vegetação e deixando sobre o solo aquela macega, né, aquela quantidade de material que pode ser também utilizada para plantio direto, por exemplo. Aqui você tem também destocadores, né, que são também utilizados, né, de alguma forma para fazer a limpeza da área. Também vou tentar deixar um link lá de algum vídeo para vocês de destocadores, né, como é que eles trabalham, como é que eles funcionam. Esse aqui é o que a gente chama de buticão. Ele pega o tronco por debaixo e arranca como se fosse um dente, né? Outros utilizam esse sistema aqui, que é como se fosse uma broca, que quebra a estrutura do toco, né? Então você pode trabalhar melhor dentro da área com essa destocagem, né? O correntão, né? Que vamos dizer é mais consolidado. Quem passa lá por Nova Olinda, ali Nova Olinda tem uma área, tem uma coisa ali de tratores, né? Agora na época agora de quarentena não, mas quando se passava por ali, você podia ver em alguns dias que tinha uma corrente bem grande esticada ali do lado de baixo, assim, de uma área onde tem um monte de tratores ali, quase chegando naquele último posto que tem lá em Nova Olinda. Você tem lá a distribuição daquelas máquinas que são utilizadas para justamente esse tipo de serviço, né? Então, quando você trabalha com tratores, né, existem também, logicamente, se você trabalha em conjunto, né, quando você está trabalhando com correntão. Então você precisa ter um distanciamento X, né, você precisa ver também o diâmetro e a estrutura da corrente, né, para você ter uma segurança, né, porque pode ser que uma estrutura dessa que você esteja puxando, né, pode causar uma árvore, pode cair por cima da máquina e causar, se ela não tiver a devida proteção, pode causar até óbito de algum operador, alguma coisa desse tipo. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, a distância, o tamanho do correntão, para justamente que você tenha uma segurança de trabalho com essas máquinas. Aqui também é um vídeo, tá? Ele não vai rodar aqui, então eu também vou tentar deixar para vocês verem esse vídeo também lá no link da sala de aula, beleza? Então vocês vão lá dar uma olhada também como é que funciona mais ou menos no campo, uma situação de campo, uma operação de desmatamento ou de supressão florestal. Logicamente, como eu falo, autorizada pelos órgãos ambientais, tal. Então é feito, como é que é feito mais ou menos o processo de derrubada da vegetação. Eu acho que eu já falei para vocês também, existem, principalmente nesse processo, que a gente chama de pio e arrepio, né? Vamos dizer, a vegetação está aqui, o correntão passa uma vez, então deita a parte da floresta, só que tem alguma vegetação que ela não, vamos dizer, que ela só deita e ela não quebra a estrutura da raiz. Então, quando você passa de novo, né, aí do sentido contrário, essa vegetação ela já quebra, como se você tivesse, às vezes, querendo quebrar um galho, que você pega a sua mãe vai lhe dar uma pisa, né, que ela vai lá, pega no mato, ela vai e fica troçando até quebrar. Então é o movimento mais ou menos que a vegetação vai fazer. Ela dá o pio, depois ela dá o arrepio para poder quebrar a estrutura da vegetação e aí, consequentemente, você poder fazer a retirada dessas árvores. Bom, uso do fogo no preparo, no desmatamento, né? O que acontece? É um método de limpeza que ainda é utilizado, né? Depois que você faz a derrubada e junta o material
que aí, vamos dizer, se você não vai aproveitar esse material, existem também os órgãos ambientais, eles também têm o que a gente chama de licença de fogo, né? Ele pode fazer a queima controlada de material, certo? Então, esse aproveitamento pode ser feito. Tem algumas empresas que hoje aboliram o uso do fogo justamente pela questão ambiental, elas só fazem o enleiramento e aí depois plantam justamente onde aquele material entre, né? Ele faz a juntada, né? Faz a leira, essa leira, e aí entre as leiras, né? O lugar onde está limpo, ela vai lá e faz o plantio. Outras empresas ainda fazem a queima controlada. Então, esse mecanismo de queima controlada, ela retira, não acaba com todo aquele material vegetal que pode vir a prejudicar, né? Prejudicar não, ocupar o espaço agricultável, né? Então você vai retirar, queimar todo aquele material e aí você consegue ter a área totalmente disponível para fazer o plantio, beleza? Bom, operações de movimento de terra que tem também, né? Você tem, vamos dizer, determinadas situações, você pode fazer uma terraplanagem, né? Ou terraplenagem, né? Como queiram. Tem o valetamento e tem a dragagem. São todas operações de movimento de terra, né? Que você vai condicionar, fazer, ocupar o espaço de um determinado, vamos dizer, o solo ele está irregular, então você vai fazer um movimento de terra para que aquele solo fique um pouco mais nivelado. Você vai tirar de um lugar, colocar em outro lugar, ocupar, né, aquele espaço onde antes não tinha solo, ou que tinha solo, que você retira e vai para outro lugar. Então são situações em que você vai reorganizar aquela configuração do solo para que você tenha um nivelamento melhor daquele solo e tenha um aproveitamento também, que você possa plantar, possa transitar com máquina de maneira mais fácil naquele lugar onde você limpou. Terraplanagem é a técnica que visa planar, né? Você está literalmente, significa terra cheia ou cheio de terra. Você está movimentando para que deixar o solo todo nivelado no mesmo patamar, né? Que nem o Bruno Henrique. Só que o Bruno Henrique está aqui, aliás, só que a gente está aqui e o Bruno Henrique está em outro patamar. Valetamento e dragagem. Valetamento é... O valetamento e a dragagem são, por exemplo, às vezes você vai precisar fazer uma vala e outras vezes você vai ter que ocupar aquele local. Então são situações onde você vai, a dragagem que eu já falei para vocês até em construções rurais, na época do segundo grau, você está retirando do fundo do rio, está puxando terra de um lugar, colocando em outro. O valetamento é o contrário disso, você está tirando o solo de um lugar para pôr em outro lugar. Então, são situações distintas. Bom, revisão do preparo inicial, esse aqui eu não sei o que era para mim ter falado aqui. Bom, mas o que a gente tinha para fazer sobre a questão do preparo inicial era isso, certo? Vocês viram, graças a Deus, foi uma aula bem rápida, não é que nem as outras aulas que a gente está demorando quase meia hora. Eu acho que vocês devem também opinar sobre isso. Se a gente faz aulas mais rápidas, se a gente faz aulas do jeito que tá bom, não sei. Eu preciso ter o feedback de vocês de algumas coisas, né? Então, assim, o que eu estou percebendo é que, na verdade, nós não estamos tendo tanto feedback como eu achava que ia ter, né? Então, eu queria que vocês dessem a impressão de vocês sobre o que vocês viram, né, na verdade, dessas duas aulas. A gente vai ter mais, eu também passei para vocês aquela atividade, né, foi uma atividade só para mim ver como é que funciona. Não fiquem vocês pensando que eu não sei
o que acontece. Lógico que eu sei que, vamos dizer, tanto na atividade de irrigação como na atividade de mecanização, que vocês conversam entre si para responder, lógico. Mas eu quero avisar para vocês que existem mecanismos que a gente pode utilizar para que isso não ocorra, tá? Então vou adiantar para vocês que as próximas atividades não vão ser esse mamão com açúcar, né, de vocês conseguirem conversar entre vocês e terem os mesmos resultados. E eu vou também ver a questão de se não dar um link específico para cada aluno ter a sua prova. Olha só que legal, cada aluno vai ter a sua prova diferente de todos os outros. Não seria bacana? Pois é o que eu estou planejando. Então, fiquem ligados aí, dê uma assistida na aula, mandem dúvidas e aí a gente discute aí se for o caso e responde lá na sala de aula, beleza? Grande abraço. Deixa o joinha, deixa o like, curte. Olha, eu estou vendo que vocês não estão... Eu tenho uma quantidade de alunos na sala e tem pouquíssimas visualizações, viu? Então isso vai ser... Agora eu quero que todos que estejam participando da sala de aula façam um comentário lá. Qualquer comentário que seja, eu quero verificar quem está assistindo e a partir dos comentários, beleza? Grande abraço.